Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Bright Coffee. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Este podcast sempre traz aqui para nossa mesa de reuniões profissionais que se destacam em seus mercados. Hoje mais uma vez, né, DJ? É isso, hoje a gente vai conversar com o Carlênio Castelo Branco, que é CEO da Senior Sistemas, uma das principais empresas de tecnologia da informação, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, né? E Carlênio, super legal, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar com a gente na nossa sala de reunião. Eu que agradeço o convite. Sempre uma oportunidade de a gente estar falando um pouco, trocar experiências, trocar ideias. Muito obrigado. Legal. O Carlênio, começa posicionando a gente, a audiência, quem é o Carlênio, a história do Carlênio, porque eu acho que isso é muito importante, até chegar nessa posição de CEO dentro da Senior, e também já aproveita e comenta um pouco sobre a Senior. Legal. Bem, eu sou o Carlênio, casado com a Liliana, pai da Camila e da Catarina, duas filhas lindas, maravilhosas, que traz muito orgulho, né, quando a gente cria e vê o crescimento delas. Eu comecei na área de desenvolvimento há muitos anos atrás, então sou formado em ciência da computação e trabalhei por um período na área de ciência da computação, mas depois eu migrei para a área de gestão e aí eu fui trabalhar em outras indústrias, saí da área de tecnologia propriamente dito, fui trabalhar em outras indústrias, fui para a área de telecom. Eu comecei depois desse período na área de tecnologia, eu fui para a Telecom, na Telemar, Oi Telemar, pós-privatização, trabalhei alguns anos lá, depois fui para outra indústria, que é a indústria financeira e de meios de pagamento, a GetNet, que estava nascendo, né, hoje do Santander, isso lá no Rio de Janeiro. Eu sou pernambucano, já estava no Rio de Janeiro, e na GetNet eu me mudei para São Paulo e depois mudei para o Chile para abrir a operação do Chile da GetNet. Quando voltei fui para o Rio Grande do Sul, porque a matriz da GetNet era no Rio Grande do Sul, e aí no final eu recebi o convite para vir para a Senior e estou aqui há 12 anos aqui na Senior. Então, para fazer uma história longa, curta, foi mais ou menos essa história. O Carlênio não ficou nem com o sotaque de Pernambuco. Eu conheço bastante a galera lá de Pernambuco, do Agreste ali, Santa Cruz, Capivari, Vitoritama, né, Caruaru, e o teu sotaque não é carregador. Mas depois que você muda muito, interessante é que você não é mais de lugar nenhum. Porque se eu volto para Pernambuco, eu não sou pernambucano. Se eu estou aqui, eu também não sou de Santa Catarina, que as pessoas, poxa, mas tu não é daqui de Santa Catarina, né? Então você sai mudando e você vai pegando um pouquinho de cada lugar e vai perdendo também um pouquinho de cada lugar, né? Então estou há 13 anos aqui na Senior, né? A Senior fez 37 anos. 37. É uma empresa que começou há 37 anos atrás, com 3 fundadores, né? O Guido, o Nésio e o Jorge. E de lá para cá veio crescendo, sempre crescendo. Eu cheguei há 13 anos atrás, era uma empresa de 100 milhões, né? Naquele ano fez 100 milhões de reais de faturamento, e de lá para cá também continua esse crescimento, né? E o ano passado a gente comemorou 1 bi, que era uma marca que a gente tinha ali como meta de chegar, e a gente chegou. Então hoje a Senior tem mais de 3 mil colaboradores, está presente em todo o Brasil, está presente também na Colômbia. A gente fez uma aquisição na Colômbia há 4 anos atrás. Então é uma empresa que vem expandindo, né? E agora não só o Brasil, mas também expandindo aí para a América Latina. É bem legal, né, DJ? Eu brinco que eu consigo acompanhar bem os movimentos da Senior, porque eu moro no prédio do lado, fica exatamente em cima da Senior. Então, cada vez que eles comemoram essa comemoração, fazem festa de comemoração, tipo, de recorde de faturamento, aí usa o estacionamento ali, né, botam faixa e tal. Já quando eu tô chegando em casa, dobro na rua, na Vitor Conde, hoje vai ter festa da Senior, né? Já dá pra... Pô, é uma galera, assim, cara. Eu acompanhei desde a obra, desde o início, quando pegaram o terreno, tiraram ali toda a estrutura, começaram a fazer a obra, já morava ali, né? Então é muito legal você ver uma empresa. A gente acompanhava a Senior muitos anos atrás, né? Espalhada em vários pontos em Blumenau, você deve lembrar disso, né? Foi da FURB e tal. De repente, quando vieram para aquele local que é onde vocês estão, a conversa, a gente vai ter 500 colaboradores aqui. Você olhava, não acreditava que ia ter 500. E hoje, muito mais do que isso, né? É isso aí.
espalhados aí no Brasil todo, né? Aqui tem um terço, mais ou menos, de todos esses colaboradores que estão aqui em Blumenau. Mas isso é outra coisa interessante, né? Que quando a gente vai tomar as decisões e vai falar sobre, né, os movimentos de pessoas, a gente tem sempre que reforçar isso. Ó, pessoal, lembra que agora um terço está aqui, mas 2 terços já não estão aqui. Importante. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente tem que pensar que estamos em lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, a gente tem que respeitar isso, porque senão a gente fica sempre focado como se a gente fosse aqui o dono da verdade e tudo funcionasse como funciona aqui. E hoje aqui a gente não está só aqui, né? E mais, não está nem mais só em Brasil, né? Agora a gente também está em outros países. Que é outra cultura. E realmente, quando tu chega em outros lugares, em outros países, são pensamentos diferentes, culturas diferentes. E aí a gente tem sempre que lembrar o pessoal. E não tem certo ou errado, são diferentes. Carlênio, fala um pouquinho no processo histórico da Senior, como que ela começou oferecendo soluções para o mercado, que tipo de soluções ela ofereceu para o mercado e como que hoje está configurado o pacote, né, o portfólio de soluções da Senior, envolvendo, você comentou ali, aquisições de empresa e até startups que vocês trabalham e tudo mais. Legal. A Senior começou com o RH e por muito tempo o principal produto da Senior foi o RH. Foi assim que ela se tornou conhecida no Brasil pelo seu produto de RH. Logo após desenvolveu o RP. Para quem não conhece, RP, Sistema de Gestão Empresarial, né, que controla a empresa, tanto a parte de contas a pagar, receber, manufatura, suprimentos e por aí vai. Logo em seguida desenvolveu um sistema de acesso e segurança, e aí por boa parte da história da Senior foram esses 3 sistemas que foram os pilares da Senior. Nos últimos anos, e aí com a vinda minha, isso era uma das metas ali de expansão, de aquisição e de crescer um pouco mais a Senior, a gente começou a procurar outras verticais, né? E foi aí que a gente começou a entrar no segmento de logística, que a gente não atuava. Nós fizemos 4 aquisições de empresas no segmento de logística. A gente entrou no segmento de construção, RP para construção. A gente já tinha o nosso RP, mas não era focado em construção, então a gente comprou uma empresa de construção. E com essa empresa de construção veio junto um startup, que no início lá faturava perto de R$1 milhão, hoje está faturando mais de R$25 milhões essa startup, então foi uma startup que cresceu junto. E depois compramos também mais 2 empresas para fortalecer o portfólio de construção. Então sempre quando a gente vai ampliando o nosso portfólio, a gente segue numa linha estratégica de dizer, olha, a gente tem que ter uma posição relevante naquele novo segmento para não ser mais um. Então ou a gente vai ser líder ou um vice-líder, uma posição relevante naquele segmento. Por isso que a gente entra no novo segmento e logo em seguida começa a fazer aquisições que fortaleçam aquele portfólio. Então hoje nós estamos mais concentrados, né? A gente tem o RP, o RH, a segurança que continua, segmento de logística e segmento de construção. Esse como soluções de software. E mais recentemente, aí a gente tem 2, 3 anos atrás, né, a Whipple um pouquinho mais, nós começamos a entrar no mundo financeiro também. Aí lançamos a Whipple, que é uma fintech voltada a benefícios flexíveis para os colaboradores dos nossos clientes. Né? Que conecta com o RH. Que conecta com o RH. Hoje nós temos quase 20% dos empregos formais do Brasil transacionam nas nossas soluções de RH. Então a gente começou a oferecer benefícios flexíveis e também produtos financeiros, então crédito consignado, antecipação de salário, vários outros produtos financeiros também para essa base de colaboradores, né? 6 milhões de colaboradores. E mais recentemente, no ano passado, nós fizemos uma joint venture junto com o BTG Pactual para começar a oferecer produtos financeiros aí não para os colaboradores, mas para a base de clientes, que aí é o CNPJ. Aí a gente está focando no CNPJ. Corporativo mesmo. No corporativo, que são mais de 13 mil clientes que a gente tem aí espalhados, e aí a gente começa a oferecer produtos financeiros. Linha de crédito, antecipação de recebíveis, risco sacado, um financiamento para uma construtora, por exemplo, um financiamento para uma construção de uma indústria nova. Então, nós estamos junto com o BTG Pactual, é uma nova empresa em sociedade com eles, né? Também oferecendo produtos financeiros. Então, a gente com o tempo vai ampliando esse leque de soluções, né? Saindo um pouco só do software também outros produtos que estejam conectados com nossos clientes. Imagino, Carlênio, que dentro de um contexto como esse que você acabou de
comentar com a gente, muitas empresas, muitas soluções, mercados muito diferentes, com colaboradores que já tinham lá, né, sua cultura e de repente você precisa ajustar, eu não diria nem que adequar, mas ajustar um pouco a cultura sênior, a passada que vocês estão implantando, o ritmo que vocês desejam e tudo mais. A gente até conversou quando a Jussara esteve aqui conosco dessa questão da cultura, né, como sendo um belo de um desafio, porque quando você tem uma quantidade de colaboradores que vocês têm, e ainda mais quando tem essa questão de aquisição, a aquisição ela tem dois lados, né? Pelo menos eu vejo assim, né? Você pode ficar muito feliz que foi adquirido pela Sênior, é uma empresa muito maior, agora eu saí dessa condição que eu estava, estou indo para uma outra condição, ou pode rolar, e eu já vi isso em outros negócios de empresas que eu atendo, uma sensação de impotência, a frustração de que fui comprado. Né, pelo colaborador, né, às vezes pelo executivo não, porque ele negociou com você, mas pelo colaborador, agora eu não tenho mais a minha identidade, não uso mais a minha camisa preta, tenho que usar a camisa azul. Né? É mais ou menos assim, né? Como é que é esse processo? Como é que você, na condição de CEO, conduz isso para que haja o mínimo de atrito possível nessas aquisições? Isso é super interessante e, assim, e é um cuidado que a gente tem lá na Sênior, um absurdo com relação a isso, porque quando você faz uma aquisição de uma indústria versus uma aquisição na indústria de software, tem uma diferença enorme. Indústria de software são as pessoas. Sim. Né? Numa indústria normal, são as máquinas, a matéria-prima. Claro que o material humano é importante, mas assim, aquela máquina, a matéria-prima, os fornecedores, a cadeia de suprimentos, aquilo ali, no todo é o mais importante, porque aquilo ali tem que permanecer. Quando a gente vai para a indústria de software, é totalmente ao contrário. A máquina pouco importa, o suprimento, quem está fornecedor, você muito conhece pouco. Agora, as pessoas ali, elas não podem sair da empresa, porque senão aquilo acaba. Sim, né? Perfeito. Acaba. Então, assim, quando a gente vai fazer uma aquisição, a preocupação nossa, extrema, é dizer, pessoal, muito cuidado, né? Muito cuidado, porque vai ter um choque de cultura, natural, é o que tu falou. Né? E de novo, o que a gente falou no início, né? Não tem o certo ou errado, é só que as culturas são diferentes, né? Os valores podem ser até os mesmos, parecidos, mas as culturas são diferentes, até porque, assim, muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, as aquisições não foram feitas aqui em Santa Catarina, foram feitas fora. Então, naturalmente, já tem uma cultura diferente, né? Então, o respeito, né, esta cultura diferente, o respeito às pessoas, entender bem os processos, saber que a gente pode ganhar com eles também, não é só que, poxa, porque a gente comprou, a gente é melhor do que eles, né? A gente pode trazer novos processos para cá, a gente pode trazer novos valores para cá. Isso é o mais importante de uma aquisição, né? E a aquisição sempre tem, né, tem o vale que a gente fala, né? Que é a fase inicial do momento de aquisição, e geralmente nesse momento aquela empresa adquirida faz, poxa, fui adquirido, mas fui adquirido por uma empresa maior, que tem mais benefícios, tal. Isso é um momento de alegria. Euforia. De euforia. Depois vem o vale, que é assim, é o choque de cultura. É a realidade. É a realidade, né? Que começa a ver, poxa, mas ali eles fazem diferente, poxa, aqui eles pensam diferente. Até compliance, né? Cara. Porque às vezes assim, eu pegava meu dinheiro e dizia assim, vai lá e compra 2 Coca-Cola. Isso. E agora não pode. Agora não pode. E agora não pode. Um sistema tem o processo. Então aí começa os choques, né? E aí é o cuidado que você tem que ter de dizer, não, é do meu forma, faz desse jeito, né? É claro que com o tempo você trabalha para ser, claro, é o ganho de sinergia, um processo único, mas esse cuidado, a gente sempre fala, pessoal, por favor, cuidado para não atrapalhar. Se não atrapalhar, já tá bom. Aí depois a gente começa a fazer as sinergias, os ganhos de produtividade, o aumento de venda, isso vai ser natural. Mas cuidado para não atrapalhar, porque aí a gente pode matar essa empresa. Né? É verdade, porque inclusive quando você adquire uma empresa num segmento em que você não está atuando, é um conhecimento que existe ali, que ela tem superior ao seu naquela área, né? Naquela área de atuação, né? Totalmente, absoluta verdade. Assim, como é que eu vou adquirir? Eu estou adquirindo uma empresa num segmento novo que eu não conheço e eu vou ter a soberba de achar que eu conheço mais do que aquela pessoa que está há 30 anos ali, que desenvolveu, que teve seus perrengues, suas dificuldades, mas que cresceu, né, que tem um patrimônio ali, não é à toa, que interessou para Sênior a compra, é porque aquilo tem muito valor.
Foi o cara que construiu, Uhum. né? E a gente não entende daquilo ali. E como é que a gente vai dizer, não, faz dessa forma, faz dessa forma, faz dessa forma, tá errado. Tá? Então, esse cuidado a gente tem que ter, né? E isso a gente tem que permear em toda a organização, né? E tem que ter muito cuidado com isso. Porque se você deixar o natural, é que a empresa que está adquirindo fazer, não, eu que sei de tudo porque eu te comprei. Uhum. Então, isso é um negócio que a gente tem que permear por toda a organização, né? E na estratégia de vocês de gestão de marcas, né? Como é que é feito? Tem um padrão? É caso a caso? Eu adquiri aquela competência naquele segmento, ou aquela empresa, aquela marca naquele segmento, ela passa a atuar como uma submarca da Sênior, ela vira Sênior barra aquela área de atuação? Como é que é feito? Não tem um processo definido para todas as empresas. Aí eu vou exemplificar o porquê, né? Por exemplo, quando a gente entrou agora na Colômbia, né? A Colômbia já tem uma empresa lá, também de novo, 30 anos, Sim. né? Com sua marca. Quem é sênior lá? Sim. Ninguém conhece sênior. Perfeito. Então, quando é nesta linha, a gente faz um período de transição. Então, o nome é Nova Soft lá, né, da empresa. Então, primeiro Nova Soft, depois Nova Soft by Sênior, depois Sênior, Nova Soft e Sênior. Uhum. Então, é um período de transição até se tornar sênior. Sim. Na maioria das vezes, é esse o processo que a gente segue. Foi assim com a Mega, por exemplo, quando a gente entrou no segmento de construção. Quem era sênior na construção? Ninguém conhecia. A Mega já tinha seu nome. Mega by Sênior, Sênior Construção. Né? Então, esse é o processo natural. Quando é que a gente vai muito mais rápido? Se a gente, por exemplo, compra uma solução que é complementar ao nosso portfólio. Por exemplo, uma empresa que é complementar a nossa solução de RH. A Sênior no RH tem um nome muito forte. Sim, sem dúvida. Então, para aquela empresa adquirida e que é pequena, é melhor para ela ser mais rápido nessa Claro. fase de transição. Ela vai ganhar mais porque ela incorpora o nome sênior do que o nome dela, que ela ainda está começando no mercado. Tração, né? Uhum. Então a gente vai, dependendo de acordo com o segmento que a gente está entrando, o porte daquela empresa, qual é o tamanho dessa marca que a gente está adquirindo. Se é uma marca menor, que não tem tanta reconhecimento ainda de mercado, a gente vai mais rápido. Uhum. Né? Faz até como o acqui-hiring, que é contratar as pessoas, aquele grupo para incorporar tecnologia, eventualmente. Isso. E vem o produto. É difícil a gente adquirir só pelas pessoas. Uhum. A gente adquire pelo produto também. Entendi. Né? Se não tiver um produto aderente, não faz muito sentido. Entendi. Carlênio, na realidade, assim, acredito que a agenda de um CEO numa empresa tão robusta e tão capilarizada como a Sênior, com tantas soluções diferentes, espalhadas não só pelo Brasil, como Colômbia, enfim, seja desafiadora, ou seja, uma agenda bastante pesada, com inúmeras reuniões, com compromissos tanto corporativos como às vezes compromissos com o próprio cliente, fornecedor, enfim. Conta pra gente, compartilha com a audiência como é que é uma agenda de um CEO numa empresa dessa magnitude. É uma agenda realmente assim, de uma demanda absurda, né? Eu acho. Mas assim, graças a Deus eu tenho a nossa secretária lá, Viviane, que toma conta da minha agenda. Quando vem alguma solicitação, eu faço, fala com ela, porque ela controla melhor do que eu. Começa por aí, né? Começa por aí. E por quê? Porque ela consegue controla o ano, né? Uhum. Então assim, para a gente conseguir superar esse tipo de agenda, a gente tem que ser literalmente organizado. Então a minha agenda a gente inicia logo no início do ano, por exemplo, agora no próximo ano a gente já começa a traçar qual é a agenda do próximo ano. Então tem as agendas, porque tem as agendas que são recorrentes ao longo do ano. Sim, reunião de conselho, o evento que vocês fazem anual. Então, e são várias reuniões recorrentes que eu tenho com o meu time. Por exemplo, a gente tem uma reunião do conselho, a gente tem nossa reunião mensal, a gente tem nossa reunião semanal com o comitê executivo, toda segunda-feira pela manhã tem uma reunião com o comitê executivo. Eu tenho minhas reuniões com os meus diretores diretos, semanal também. Então, semanalmente eu converso com eles. Então, isso a gente já traça o ano todo. Sim. Isso aí já ocupa boa parte da agenda, né? Aí tem as viagens para visitar as filiais, tem as viagens para visitar as unidades de negócio, tem as viagens para fora, né? Para a unidade para fora, tem eventos, tem congressos, tem convites, né? E aí vai encaixando. Então, assim, se você te organizar, tu consegue administrar, porque tá tudo ali, né? Então, assim, tá tudo certo, né? Não sobra tempo,
claro, não sobra muito tempo, né? Porque também tem que ter o teu tempo para planejar, organizar, Sim. pensar na empresa, tem que deixar um tempinho, né? Às vezes eu brinco até com a Viviane, por favor, deixa eu respirar um pouco aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas assim, organizando, a gente consegue superar bem. Eu até perguntei porque, assim, a gente acompanha a carreira de vários profissionais, né? A gente tem contato aqui no Novo Hunter com muitos executivos, e a gente percebe que de uns anos para cá ficou muito presente convites para CEOs, para presidentes, para fundadores de empresa para participar, não só de podcast, como você está aqui conosco, mas para participarem de eventos, né? Como palestrante, como participando de uma mesa de discussão e tal. Sim. E eu acho que esse é também um desafio, né? Colocar isso, porque é importante para a companhia, muitas vezes para a marca, né? Tipo, a companhia tá lá o Carlênio da Sênior falando num congresso, né? E isso é importante para a companhia. É importante para o executivo, pensando sob o ponto de vista de desenvolvimento pessoal, né? Sim. Porque às vezes o cara, ele precisa disso também, porque é uma forma de oxigenar também, conversar com outros, trocar ideias. E encaixar isso com aquela agenda mais tática é desafiador, né? Não, e interessante que às vezes tu aceita, né, aquele convite, né? Porque no final o executivo gosta, né? Claro, normal. Isso é muito rico quando a gente troca, quando tá falando, quando tá visitando, né? E quando chega lá a agenda tá lotada e você faz, mas pra que eu fui aceitar, cara, né? Mas faz parte. De novo, organizou, confirmou, O congresso né? em Manaus. Tem que seguir, né? E naquela hora, principalmente no início do ano, chama e a agenda ainda não tá tão cheia. Não, pode, tá bom, confirma. Quando vai chegando lá, que aí foram colocando outras coisas, a agenda tá totalmente lotada, daí você fala, cara, pra que eu fui aceitar? Mas faz parte. E quem é executivo, eu acho que é bem o que tu falou, né? Não é só pro executivo, é pra empresa, pra imagem da empresa, né? Claro. Então, assim, quanto mais a gente participar, melhor. E acontece o inverso, né? Muitas vezes a gente diz não, né? E diz com a sensação ruim, porque queria aceitar, né? Mas tem que, em alguns momentos, também renunciar a alguns convites, porque fica humanamente impossível aceitar todos. Importante. Carlênio, fala um pouquinho da relação da Sênior com startups. Vocês têm aí um histórico de investimento, né, de inovação, Sim. você comentou no começo. Como é que é hoje a visão da Sênior em relação à inovação aberta e investimento em startups? Legal. A gente tá num movimento querendo acelerar novamente essa questão de inovação aberta, de trazer novas ideias, de começar a fazer mais investimentos em inovação aberta. A gente fez 2 ciclos lá atrás. A gente teve nossa aceleradora, né? Tem startups até hoje que participaram desse movimento de aceleração. E lá atrás a gente deu uma segurada. E por quê? Porque eram startups muito no início, né? A gente não conseguia dar atenção suficiente, né, para aquela startup. A gente, às vezes, talvez até sufocasse ela, né? Até porque negócios muito maiores aqui, nervosos e demandando esforços, e ali, a pequena ali, a gente não conseguia dar atenção. Então a gente deu um freio de arrumação naquele momento, fez, pessoal, cuidado, não vamos fazer mais tanto investimento em startups incumbentes. A gente começou a procurar empresas que não deixam de ser startups, mas que já estavam no seu grau de maturidade um pouco acima do investidor anjo, né? É aquela empresa que já tem produto, que já tem cliente, que já provou a tese, e agora ela precisa escalar. Não é mais dúvida em relação ao produto. E foi aí que a gente começou a fazer alguns investimentos mais. Então hoje a gente tem empresas que vieram para o nosso portfólio que é deste tamanho, né? Mas a gente até quer voltar novamente, quer fazer mais testes agora de novo com essa questão de inovação aberta, de aproveitar. Poxa, temos que ter 3 mil colaboradores ali dentro, né? 3 mil cabeças que estão pensando em montar sua startup, né? Muitos deles estão dizendo, poxa, eu tenho uma ideia, poxa, eu vou arriscar. E por que não arriscar com a Sênior, né? Sim, perfeito. Não necessariamente ter que sair da Sênior para montar sua controlado, startup, mais né? seguro. Poxa, mais seguro, com um reforço e um aporte da Sênior, tanto financeiro, quanto de infraestrutura, quanto de mercado, quanto de canal de venda. Então a gente está querendo reforçar isso novamente, voltar isso com mais força, porque a gente acredita bastante. E a Sênior nasceu assim, né? Vários desses produtos que eu falei vieram de iniciativas que eram colaboradores da Sênior, que disse, poxa, eu tô com essa ideia, o Sênior acredita em mim, acreditou e foi lá, né? Legal. Então a gente está querendo voltar de novo isso aí com mais força esse ano, no próximo ano, para apostar mais nisso aí. E a gente tem todo um movimento aqui em Blumenau também, que é o Distrito de Inovação, que agora vai acelerar o distrito, né? Também isso ajuda. Tem o ecossistema aí falando, claro,
Santa Catarina e também nas outras cidades em que Sim. a Sênior tem sede, que tem os seus polos de inovação Sim. e tudo mais, né? Todos eles, várias cidades com polos de inovação. E Blumenau é pujante, né? Sim. Quantas startups nasceram aqui, né? O mercado de tecnologia de Blumenau é um mercado que eu acho que todos nós temos que ter orgulho, né? Sem dúvida. Quantas empresas de tecnologia com baita produtos, né? Vendendo não só para o Brasil, né? Para o mundo afora aí, e que são daqui de Blumenau, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar esse material humano, né? As pessoas aqui, elas assim, tem uma formação muito boa, tem um comprometimento muito bom, a gente vê isso claramente aqui, assim, a gente tem uma qualidade de pessoas aqui muito forte aqui em Blumenau. Então, por que não apostar nisso, né? Mas sim, também tem as outras unidades que também têm polos de tecnologia, né? Não, A gente e tem eu que acho ficar de que olho. a estratégia de vocês é extremamente assertiva, porque se você tem 3 mil colaboradores, é aquilo que o Carlinhos acabou de falar, né? Boa parte desses pulsa uma veia empreendedora. Não que todos vão querer, mas você tem uma parcela significativa. Perder esses indivíduos para o mercado, por não olhar para eles com a devida atenção e carinho, dizer, não, cara, monta a tua startup aqui dentro, eu te ajudo, eu impulsiono. Cara, é extremamente assertivo, porque vocês têm uma parcela muito significativa de cabeças pensantes. São 3 mil, né? É diferente de uma empresa que tem 20 funcionários, que aí vai ter que estar buscando fora. Não, é totalmente diferente. Mas até falando disso, você comentou agora, né, da capacidade dos colaboradores aqui na região, né? Quando a gente fala de tecnologia, é fato, a gente sabe, existem inúmeras empresas, tanto aqui da região quanto de outros países que vieram para Blumenau e Santa Catarina por conta dessa veia latente em tecnologia. Até quando a Jussara teve também, a gente falou da mão de obra e fala, quando a gente teve outros convidados que são da área de tecnologia, do gargalo que é a mão de obra nesse mercado. Existe um gargalo de mão de obra no todo aqui em Santa Catarina por conta do quase que pleno emprego, ok, né, na indústria de transformação e tal, mas na tecnologia eu vejo que virou quase que um canibalismo, né? Sim. Galera assim meio que atacando. Isso naturalmente gerou um incremento na questão salarial, né? Hoje a faixa de largada já é alta comparada com outros mercados, tá tudo certo. Mas eu nem queria falar da mão de obra mais inicial, eu queria falar do estratégico com você. Você na condição de CEO, você acaba tendo que ter abaixo de você diretores muito bons, gerentes muito bons, pessoas realmente estratégicas que te ajudam a conduzir, né, esse portfólio tão grande de empresas. Como é que eu capto e qual é a estratégia hoje do Carlene, da Sênior, para captar esse nível, essa faixa assim, daquele cara que já sai jogando, não aquele cara que vai ser, né, vamos para a escolinha, não é a escolinha, não, o cara que sai jogando e já marcando gol, né, as contratações estratégicas. Isso é super interessante. Primeiro, assim, quando a gente vai montar o time, né, o time que está ligado direto a mim, né, primeiro a gente tem que pensar pessoas que podem estar no lugar do Carlênio lá na frente, porque o Carlênio não é eterno, né? Isso já é o primeiro ponto. Então, quando a gente vai buscar, principalmente para não só na cadeira de diretor executivo, né, porque os diretores executivos também, por cascata, fazem o mesmo, né? Mas primeiro, a gente procura pessoas. Eu procuro pessoas, né, que possam amanhã ser o futuro presidente da Sênior. Isso é uma primeira característica que tem que ter. Que apesar dele estar sentado em uma determinada cadeira, seja do marketing, do desenvolvimento, de vendas, serviços, ele consiga opinar sobre os vários assuntos que estão ali. E por que isso? Porque no comitê executivo, né, a nossa forma de ser da Sênior, né, é uma decisão muito compartilhada, né? E eu mesmo busco essa decisão compartilhada. Então não é o que o Carlênio pensa, é o que o comitê executivo pensa, né? E muitas vezes eu sou voto vencido ali, né? Uma ideia que eu vejo que todo mundo está contrário. Eu fico, poxa, então quem está errado é o Carlênio. Mais uma vez, né? Quem está errado é o Carlênio. Então essa pessoa que tem que estar sentado aqui, ela tem que ter a opinião dela. E de novo, também não é falar por falar e para falar abobrinha, não é isso. Mas ela tem que ter propriedade, né, de discutir, de discordar, né? Porque o que eu vejo, né, e acredito demais nisso, que quanto mais divergência a gente tiver na hora da conversa, do debate ali, melhor decisão vai ser tomada, né? Eu acho até perigoso se todo mundo está pensando igual, né? Porque se todo mundo está pensando igual, pode estar pensando igual, mas errado, né? E aí a gente vai para o abismo, e todo mundo está indo para o abismo ali, vai se matar todo mundo junto. Então, quando sempre tem alguém ali no meio que diz, poxa, mas será que não é assim?
no mínimo tu tem que parar, né? Dizer, poxa, vamos escutar. Será que faz sentido isso aqui? Então, quando a gente vai buscar esse novo membro, né, esse novo executivo, tem que ter essas características, né? A característica de humildade, porque se ele vai conversar, ele vai ter que também escutar opiniões divergentes, então não pode ser o dono da verdade ali, não pode. Eu não gosto muito da estrela, sabe, do executivo Legal. estrela, eu não gosto. Isso é uma opinião pessoal, mas Pessoal, muita gente vai discordar de mim, mas eu não gosto do estrela, né? Porque eu acho que as coisas são construídas em conjunto, são construídas por ideias diferentes, pessoas diferentes, e quando ali sai no final, todo, né? Assim, na vitória todo mundo, na derrota todo mundo, né? E aí o estrela tende a ser ele que fez tudo, ele que é o dono da verdade, ele tende a não escutar tanto. Então tem algumas características que a gente vai buscar, né? Mas sempre nisso, né? Que tenha opiniões diversas, comprometido isso, né? É o básico, né? Mas é essa questão de ser humilde, de escutar, de poder ajudar o par, né? Não está no seu mundo único, exclusivo, é o que a gente busca, né? Porque a parte técnica, claro que é importante a parte técnica, mas muitas vezes o cara tem um pequeno gap ali na parte técnica, mas com treinamento, manda o cara para fora, manda fazer um treinamento, um curso, isso fecha. Agora, atitude, isso é muito difícil consertar, né? E aí isso tu tem que reconhecer na hora da seleção. Né? Porque a atitude, quando você pega um jovem que vem e muito afim de trabalhar na sênior, ele está mais aberto muitas vezes para mudar a atitude, mas quando você pega já um executivo, alguém que vem para sentar numa cadeira de diretor, e por vezes não necessariamente seria estrela, mas até aquela pessoa que, pô, eu tenho uma história, eu tenho as minhas conquistas, mudar a atitude é desafiador, né? É isso aí. A atitude é muito mais difícil de mudar, né? Agora isso você, na seleção, né, tu acaba detectando esse tipo de coisa, né? Assim, porque o cara pode ter um baita currículo enfeita, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, entreguei isso, entreguei aquilo. Mas a atitude a gente acaba, em algumas perguntas, a gente já... Opa! E aí vocês buscam essas pessoas por uma metodologia como se fosse um hunting, para identificar esse cara na empresa Y, é um concorrente, ou não, vamos lá, vamos assediar, vamos fazer uma proposta, ou hoje, por conta até da grandiosidade da sênior no mercado, a Jussara não precisa reclamar de quantidade de currículos que vem para ela, assim, estratégicos. Tem as duas formas. É claro que, assim, a nossa orientação lá dentro da sênior pessoal, vamos buscar alguém dentro da sênior. É sempre essa orientação número prata 1. Da casa. Prata da casa. Isso é legal, Tá? faz a cultura, inclusive. E de novo, né? Porque assim, se eu não valorizar aquela pessoa que está ali, né? Ela vai acabar saindo da sênior, né? Então, muitas vezes, vamos acelerar, principalmente na área de desenvolvimento, é um caso clássico, né? Sim. É melhor tu acelerar aquela pessoa, Perfeito. né? E, não tá pronto. Puta, acelera. Porque assim, outro vai acelerar. O nosso concorrente vai acelerar e vai levar. Ele vai ser né? craque na concorrência. Ele vai ser craque na concorrência. Então vamos tentar acelerar. Então assim, essa é a ordem número 1 lá. Sempre que a gente puder promover pessoas internas, a gente vai promover pessoas internas, né? Isso para todos os cargos, né? Agora, eventualmente tem alguma posição que a gente ou não encontra a pessoa, ou a gente não tem o conhecimento realmente daquela posição. Uma nova posição, Sim. por exemplo, né, que ainda não existia, a gente não tem esse conhecimento e tal. Vamos buscar no mercado? Vamos buscar no mercado, né? Agora, nesse momento, a gente está na busca de um diretor executivo ligado a mim de desenvolvimento, né? O que a gente resolveu fazer? Contratou um hunter, né? Ele está no mercado e também está analisando as pessoas internas. Então, a gente vai... Uma posição extremamente importante, né? É o cargo de desenvolvimento de tecnologia, né? É o futuro da sênior, tá ali, né? No desenvolvimento, tecnologia e tal. Aí a gente contrata um hunter e aí a gente vai analisar tanto profissionais de mercado quanto também profissionais de casa, né? E aí vai escolher o melhor ali. Né? Então tem os dois. Tem que ser... Maioria interna. A decisão tem que ser muito estratégica. Pegando esse gancho, falando de tecnologia, da direção da tecnologia da sênior, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, que é um tópico, né? Que tá, 10 em 10. A gente está numa era de convergência de tecnologias várias, né? Nanotecnologia, robótica, genética, novas fontes de energia, tudo mais, mas a menina dos olhos hoje é a inteligência artificial. Sim, sim. Como é que
sênior hoje tem trabalhado o tema de forma estratégica, e é interessante, né, porque é uma empresa de tecnologia, todo mundo acha, muita gente acha que a IA foi inventada em novembro de 2022 pelo ChatGPT, e não é bem assim, né, pessoal? Muito tempo. Mas como é que a Sênior vinha trabalhando machine learning e outros modelos, e como trabalha hoje, tanto em termos de usando ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de IA pelo time, quanto incorporando modelos de IA e processos nos produtos, quanto até, que eu sempre falo disso, que é o Santo Graal, desenvolvendo seus próprios modelos de IA, que é um grande objetivo das empresas, a gente precisa ter isso no Brasil. Sim. São duas frentes lá na Sênior, né? Uma, Sênior como empresa, né? O que é que a gente pode levar a IA para as diversas áreas dentro da Sênior, dentro da empresa, seja na área administrativa, financeira, jurídica, comercial e por aí vai. Então, a gente tem um trabalho muito forte, está deixando as áreas com as suas iniciativas. É um período muito ainda de aprendizado, de teste, para ver o que está dando certo, o que está dando errado, né? Mas as pessoas estão usando e a gente está indo nessa linha, pessoal, vamos usar, né? O que a gente não pode fazer é não usar. Vamos usar, algumas coisas vai dar super certo, outras coisas não vai dar muito certo, mas vamos usar. Isso é a linha interna. Externo, estamos desenvolvendo vários agentes em todas as nossas soluções, todas elas, RH, logística, né, o acesso, todas elas são vários agentes de AI que já estão incorporados aos sistemas e os usuários começando a utilizar aquilo ali também, né? Tem um grande desafio ainda para a empresa de tecnologia, né? É como monetizar isso, tá? Por enquanto a gente ainda não... A gente está discutindo, claro, internamente, mas a gente está monetizando muito pouco. A gente está indo na linha de dizer, vamos deixar nossos clientes primeiro utilizarem, vendo aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando certo. Não é que não está dando certo, porque o cliente não vê valor naquilo ali. Tipo, ele não pagaria por aquilo, ele acha legal, mas não pagaria por aquilo. Então, muito mais nessa linha. Mas, assim, as empresas de tecnologia como um todo tá vendo, de um lado, uma baita oportunidade com AI, né? Porque aumenta a produtividade, são novas soluções que a gente pode desenvolver, e tem um lado da ameaça também, né? As coisas estão ficando mais simples de desenvolver, então barreiras de um novo entrante também são mais baixas, né? Então tem os dois lados, né? Mas o pior dos mundos, né? Eu dei uma palestra um tempo desse atrás sobre AI, né? É aquela empresa que está rezando para isso não dar certo. Essa é que não dá, né? Vou rezar para isso ser só moda, porque não vai ser mais moda. Não, já não é mais, né? Eu acho que outros eram moda. AI não é moda. AI vai vir e vai mudar totalmente o mundo hoje de como vivemos, né? Tanto a nível de produto, quanto a nível de comercialização, quanto o nosso dia a dia de trabalho, né? O próprio software vai mudar. Né? Aquele negócio de tu entrar na tela, navegar na tela, digitar na tela, isso vai ser tudo conversacional, né? Então é uma mudança muito grande que vem por aí, que vai ter que ter muito investimento. Que bom que a Sênior está bem posicionada hoje nisso, é uma empresa grande que consegue fazer investimento, os outros talvez não consigam fazer tanto investimento nisso, né? Mas que vai mudar drasticamente em poucos anos. Aí a gente tem que saber assim, 2, 3, 5 anos, mas que vai mudar, vai. Né? Então a gente está indo nessa linha, pessoal, vamos utilizar, vamos medir, vamos ver as métricas. Ontem a gente estava, ontem, numa reunião, o pessoal apresentando o que é que está utilizando lá, quais são os ganhos de produtividade, que é outra preocupação nossa, né? Então a gente está de olho, né? Nós e o mundo, né? Sim. Mas vai mudar, e vai mudar muito forte. Carlino, recentemente vocês trouxeram para a Sênior um embaixador que é o Guga, né? Que é uma referência nacional, e para nós aqui em Santa Catarina, imagina, né? É a referência total. Conta um pouco dessa questão da iniciativa, né? De ter o Guga como embaixador. Ele veio para o Senior Experience, é isso? Sim. E aí depois já ficou, palestrou, enfim. O que representa, né, para uma empresa como a Sênior ter o Guga, né, conectado com a marca? A gente, quando trouxe o Guga, foi uma decisão nossa de um investimento maior em marketing para reforçar a imagem da marca Sênior, né? A Sênior é uma empresa que chegou a ser 1 bilhão, com várias soluções, expansão para a América Latina, mas que, por incrível que pareça, que alguns CEOs ainda não conhecem a Sênior, né? Então, a gente detectou que a gente era uma empresa
muito maior em termos de produto, de solução, e que muitas vezes, um produto muito melhor do que a concorrência, e muitas vezes um desconhecimento ainda de um CEO Um gap ali no das marketing. soluções que a gente tem, Ok. né? Muitos lembrando, poxa, eu conhecia porque tem um RH. Ah, quer dizer que vocês têm logística? Eu não sabia. Ah, quer dizer que vocês têm RP? Eu não sabia. Quer dizer que vocês têm acesso à segurança? Eu não sabia. Poxa, tem alguma coisa errada aí. Uma empresa com um portfólio desse tamanho. Sim. E que aonde a gente está, as empresas reconhecem a gente que tem um produto muito forte, a gente tem que se tornar mais conhecido. E aí foi um investimento, a gente decidiu aumentar os investimentos em marketing, fomos procurar quem seria o embaixador, teve uma shortlist ali, mas quando a gente viu o Guga, eu fiz, poxa, né, gente, cara, é o Guga, né? O Guga, Santa Catarina como a sênior, cara extremamente simples, batalhador, vencedor, começou lá atrás também, batalhando como foi a sênior, uma pessoa que ninguém fala mal, Sim. né? Você Zero pulou de- rejeição, né? Zero rejeição, quer dizer, todo mundo, onde o Guga chega, cara, com aquela simplicidade, todo mundo adora ele, fez, poxa, é o Guga. E ele está super satisfeito, ele esteve aqui no nosso evento interno, teve agora do Senior Experience, né, o garoto, o embaixador nosso, e a gente está super, super feliz, ele é uma pessoa adorável. É muito legal quando tem esse alinhamento Sim, entre pô. o posicionamento da marca, o objetivo da marca e o embaixador, que faz todo sentido. A gente tem visto muitas marcas em que tem um desalinhamento, ou que você contrata um influencer que depois Perigo, ele influencia negativamente, né? Então isso é bem importante quando isso é feito com critério e elege um embaixador. É isso. Nas decisões, e como sempre da Sênior, né, não tomar decisão por impulso. Né? Decisão, quando a gente foi analisar quem seria o embaixador, a gente tinha que procurar uma pessoa que fosse a cara da Sênior. Até porque a gente é muito verdadeiro, muito Sim. aberto, e é muito chato, realmente, é isso que tu falou, né? A empresa se posiciona de uma forma e o embaixador é outra. Então Sim. é um negócio que não bate, né? E é legal porque assim, né, independente da Sênior hoje ser uma empresa presente em vários estados e em outros países, a essência da Sênior é Santa Catarina, né? O DNA da Sênior daqui, é né? Santa Nasceu Catarina, é aqui, daqui. né? E o Guga é a mesma coisa, né? O cara que brilhou como brilhou em Roland Garros, em Paris e tal, mas o cara é daqui. Quando você olha pro Guga, você não consegue ver Paris, né? Você Não. vê Santa Catarina, você vê Florianópolis. Na realidade é essa, né? É isso aí, é isso aí. Ah, legal. E, Carlênio, como é que é a visão de futuro dos próximos anos, enfim, 5 anos ou além, que você consegue enxergar aí estrategicamente para Sênior em relação a desenvolvimento de produtos, novas Sim. tecnologias e entrada em novos mercados, ou vocês vão fortalecer o objetivo é mais fortalecer o posicionamento nos mercados que vocês estão estabelecidos, ou trabalhar aí com uma estratégia de greenfield, de entrar em novos mercados com aquisições e olhando Legal. para oportunidades? Como é que está aí Legal. essa visão? A gente trabalha em 3 frentes hoje, até no planejamento estratégico mostra bem isso o nosso lá, né? O que a gente chama o core é o que a gente está hoje, né? As soluções que a gente está hoje. O Near Core, né? O perto do nosso core, que é essas novas iniciativas que a gente tem, como a Whirlpool, como a Sênior Capital, com o BTG Pactual, que está muito próxima do nosso core. E o que a gente chama do Edge ali, que é as grandes apostas, mas com grandes riscos, né? Que tem um pouco das startups, tem um pouco de novas iniciativas. Então, no nosso planejamento, a gente cria dessa forma, falando em planejamento e para onde a gente está olhando. Em termos de segmento, tem 1 ou 2 segmentos que a gente estuda e que talvez a gente pudesse entrar em novos segmentos, nesses 2. Mas para entrar de novo tem que ter a empresa, tem que ter a posição de liderança, então nem sempre é fácil. Às vezes você quer entrar, mas não tem a empresa para fazer a aquisição. Os critérios têm que ser cumpridos. Os critérios têm que ser cumpridos, né? Não é aquisição por impulso, é aquisição por estratégia, isso é outra coisa importante, né? Muita gente que fez IPO ali, que cheio de recursos, foi fazer aquisições porque tinha que gastar o dinheiro e não por estratégia, e deu no que deu. Então a gente tem que fazer. Está na nossa estratégia? Tá, então vamos fazer a aquisição. E tem mais uns 2 novos segmentos aí, talvez a gente pudesse entrar. E tem a expansão internacional, a expansão a novos mercados, né? Então hoje a gente já está na Colômbia, a gente está estudando o México, né? A gente já visitou o México, já visitou algumas empresas, tem o Chile também, que pode vir a aquisição do Chile. Então a gente começa a estudar outros países também para expandir na América Latina. Tem a expansão própria aqui no Brasil, né? E nos produtos que a gente tem, que é o nosso core, claro, sair fortalecendo. Porque o que acontece, né? Novas necessidades dos clientes vão surgindo ao longo dos anos. Né? Então,
vamos dar o exemplo do RH. Se a gente olhasse RH 15 anos atrás, RH era folha de pagamento, só folha, né? Hoje tem toda a parte de gestão, de recrutamento, seleção, de clima, de treinamento, que não existia isso nas soluções de RH há 15 anos atrás. Benefícios. Então, vão surgindo novas necessidades para as nossas soluções. E isso são oportunidades de vendas, oportunidades de crescimento. Então, a gente divide mais ou menos assim. O que é o produto hoje, que tem uma capacidade ainda de expansão muito forte, por novos produtos ali, mas dentro das mesmas soluções, né? Novos mercados, e esses novos mercados, provavelmente por aquisição. A gente tem um receio do greenfield, como tu falou, né? De chegar lá, né? Colocar a bandeira e dizer, Sênior chegou, né? Começar do zero. Começar do zero. Eu fiz isso na época, quando eu fui para o Chile, foi mais ou menos assim. Cheguei lá do zero, contrato o RH, contrato administrativo, contrato a venda, monto o escritório, chegamos. Mas Sim. Tá, quem é você? Não, mas no Brasil eu sou grande. Não, tu é no Brasil. Quem é você aqui? Né? Então tem uma dificuldade. Então provavelmente essa expansão fora é expansão por aquisição. E encaixa bem com o conceito de horizonte de inovação, né? H1, H2, H3, isso que fica isso aí, né? Isso aí. Legal. Legal. Carlene, a Sênior sempre foi uma empresa bastante disruptiva, inovadora. Eu lembro, voltando até no comentário de quando vocês foram para essa sede atual, eu lembro, né, de acompanhar a obra, quando botaram o escorregador, né, aquela coisa toda assim, era alta. A gente que está no mercado há muito tempo, eu estou 30 anos no mercado, a gente não via isso em nenhuma outra empresa. Então a Sênior veio e foi disruptiva, né, escorregador lá de fora, um ambiente totalmente aprazível para a galera, tal. A gente já sabe que isso é normal. Como a gente continua sendo atrativo, não só com questão de salário e tudo mais, disruptivo para uma geração que está sempre querendo coisa diferente, né? Dentro da empresa, e pô, a Sênior, quer queira ou não, sempre ditou tendência. Sim. Chega um momento que eu não sei se tem um esgotamento, né? O que a gente vai fazer mais? Vamos botar patinete aqui dentro, vamos botar skate, o que a gente faz, cara? E ainda ser produtivo, né? Efetivo, porque... E fortalecendo a cultura, né? Fortalecendo a cultura, né? E não sendo só sorteio de MM, né? A parte de infra fica cada vez difícil tu inovar, né? Isso é verdade, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que focar talvez menos na infra, né? Porque a infra tá posta, tá atual, tá legal, tá ok, tá atendendo, né? E isso é commodity hoje, né? As empresas já têm, então é o que tu falou, inovar nisso, vou dar MM, vou dar, sei lá, não faz muito sentido, né? Exato. Mas, assim, eu acho que o que faz mais sentido é focar nas pessoas mesmo, né? Legal. Geração vindo, geração Z, e que trabalha com geração Y, com X, com várias gerações dentro de uma mesma empresa, né? Essas pessoas que estão chegando inquietas por crescimento, então a gente tem que fazer elas crescerem, 4 gerações, né? Sim. A gente está vendo agora, né, daqui a pouco, a geração Z sendo líder da geração Y, da geração X, né? Então começa a ter mais conflitos de geração, e por isso que eu acho que a atenção maior é nas pessoas, né? Mostrar que, olha, essa geração Z, que a tendência é, poxa, geração inquieta, quer subir logo, e começa a desmerecer. Ela tem valores absurdos. É uma geração que vem muito mais preparada do que a nossa. Muito mais preparada, né? Eles tiveram muito mais oportunidades. Sim, em todo sentido. De conhecimento, de viagem, muito mais coisa do que foi a nossa geração, né? A nossa geração é uma geração mais difícil, né? Mais duro, né? Então ela vem mais preparada. Então o que aproveitar dessa geração poxa, vem muito mais preparada, ouvir, eles que vão ser os disruptores, eles que vão querer fazer diferentes e não tentar abafar. Porque se tentar abafar, de novo, eles vão procurar o caminho deles, né? Então, assim, o respeito interno por essas gerações que estão vindo e o que pode aproveitar delas, né? Isso que é o mais importante, né? E aí estudar o que elas dão valor, né? Porque elas não dão valor mais ao escorrego, mas elas dão valor a serem ouvidos, elas dão valor a poder participar das decisões, elas dão valor a poder estar num grupo grande, todo mundo escutar e construir algo novo, elas dão valor a isso. Provavelmente é um senior experience, né? Senior experience, é poder viajar, ser orgulhoso do que construiu. Sim. Poxa, eu fiz parte dessa construção. Isso que eles dão valor. Então eles dão muito mais valor do que o escorrego. Então vamos focar nisso. Né? Exatamente. Então, assim, é tu entender que cada geração dá valor a uma determinada coisa, né? Talvez a geração X, né, Y que a gente tá, né, uma geração que dá valor mais à segurança, que a Sênior também dá,
né? A Sênior é uma empresa que sempre cresceu, Robusta. que tem, né, que tem uma preocupação muito grande com o colaborador, que não demite por demitir. Então, segurança? Vamos dar segurança. Para essa, aqui é participação, é inovar, vamos dar isso, né? Então, o que cada um dá valor, e vamos tentar dar isso para eles, né? Porque aí faz com que eles fiquem e seja atrativo, né? A gente, né, recebeu o Great Place to Work pelo 4º ano consecutivo, estamos lá entre as melhores empresas para trabalhar, então mostra que a gente está no caminho certo, né? Mas mesmo no caminho certo, né, entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, crescendo no ranking, a gente olha resposta por resposta daquilo ali. Legal. E vem cada coisa que tu faz, caramba, mas tem que ler. Bem pedrada. Vem pedrada. Porque tem a análise qualitativa e a quantitativa, que você vê no detalhe ali, né? No geral, Bem pedrada. no geral tá ótimo. Mas tem coisa ali que quando tu lê, fala, caramba, temos que consertar isso. E a atitude da empresa tem que ser sempre pode melhorar. E a atitude sempre tem que melhorar, né? Tipo, eu faço, né, a cada 2, 3 meses, a gente faz uma videoconferência com os 3 mil colaboradores da Sênior. Legal. Né? Não tem pauta. Cada um pode perguntar e falar o que quiser. Roda ali. Então vem coisa legal, mas vem pergunta dura. É um AMA da Sênior. Vem pergunta dura. Cara, e eu sou extremamente transparente. Por quê? Porque essa geração, ela quer transparência. Não adianta enrolar. Não tem tem que ser fechar a câmera transparente. na hora da pergunta. Não. Então, assim, tem que falar. E às vezes eu digo, pessoal, eu vou dar uma resposta que eu sei que não é o que vocês querem, mas é isso. Sim. É isso. Mas com certeza quando acaba, é um negócio que está todo mundo alinhado. Isso é importante. né? É verdade. E isso tem valor. É importante Total. porque, assim, conflito de geração é uma coisa que não é nova. Não. É histórico. Tem registro 2000 anos antes de Cristo Sim. de gente reclamando no Egito de conflito de geração. E a outra questão é que a inovação, ela vem da insatisfação, ela vem da dor. Então, se eu estou aqui, aqui eu preciso melhorar de alguma coisa. Isso pode ser tanto para um processo interno quanto para resolver um produto melhor da empresa. Então, a empresa tem que estar muito atenta a essas dinâmicas, né, para conciliar e, como você muito bem falou, aproveitar o potencial do melhor de cada geração e de cada pessoa que está dentro da empresa. É isso aí. Sem dúvida. Fala pra gente o teu estilo de liderança, a gente já está chegando no final do nosso podcast. Mas qual é o estilo de liderança do Carlene? Você é um cara que curte chamar para si a responsabilidade, é o cara que gosta de bater o pênalti, sem botar a bola debaixo do braço e lá bater o pênalti, ou seja, tem um perfil mais de dominância. Não, eu sou um cara que gosta de ter a equipe mais participativa. Como é que é o teu estilo? Eu acho que é zero dominância, tá? Assim, eu sou extremamente participativo no meu time, assim, escuto demais eles, eu escuto a opinião deles demais. Por isso que no comitê executivo, quando a gente vai, né, quando montou, eu queria pessoas que pensassem diferente, mas que dessem opiniões também. Não Tivessem coragem de dizer, Carlênio, eu não acho que é assim, eu acho que está errado. Então é isso que eu motivo bastante o meu time, né? Tem que fazer um exercício, né? Porque às vezes, como tu tá pensando diferente de mim, né? Já dá um dono de sono, como tu tá pensando? Mas esse é o exercício que tu tem que fazer a cada dia, de respeito à opinião contrária, porque eu acho isso importante. Isso não é nosso trabalho. Né? Não é no trabalho, nossa vida cotidiana. Sim, né? sim. Né? Eu que mudei muito, né? Cidade, fui para várias cidades, né? Chegava, puta, pensamento diferente, ideia diferente, e não adiantava dizer, poxa, os caras são desse jeito, pensam desse jeito, estão errados. Não, quem está errado sou eu que cheguei aqui. Né? Se eu não sou de Blumenau, estou aqui em Blumenau, começar a falar que a turma aqui está errada porque pensa diferente, porque tem uma cultura diferente, quem está errado sou eu tenho que me adaptar à cultura aqui. Né? Então, essa forma de ser no dia a dia é que eu levo, não só para o meu dia a dia pessoal, quanto para o trabalho, né? Portas abertas, nunca tem porta fechada, né? A hora que a turma quer me chamar, senta junto de mim, fala extremamente aberto, e eu escuto opiniões contrárias e opiniões divergentes, e tá tudo certo. Não tem, eu fico pé da vida se a pessoa tem uma opinião diferente e não fala, isso sim, né? Então, bem isso. E numa hora de decisão, aí sim, tomamos essa decisão. Pessoal, se a decisão é para ir para ali, vai agora todo mundo para lá. Para de dizer, era para lá. Não, é para ali. Porque tu pudeste opinar, tu pudeste dar tua opinião, a gente conversou,
e nós decidimos que o caminho é ali. Então vamos todos para ali. Aí sim. Aí se não vai por ali, aí vem o dominante. aí vem um Carlênio mais dominante. Mas antes da decisão, poxa, aí aparece o pernambucano. Aí aparece o pernambucano. Puxa a peixeira. Né? Mas se não, cara, assim, no momento aqui, tem que ter participação. É que é o processo de construção que é divergir para depois convergir. Divergir para depois convergir. Essa eu acho que é a melhor, eu acho que todas as empresas deviam fazer isso, né? E eu acho que muitas ainda têm dificuldade, principalmente, né? Puxa, o fundador que teve muita dificuldade, que cresceu, que chegou e acha que ainda continua sendo o dono da verdade e ali pode ter um risco, né? Então, acho que quanto mais você ouvir, divergir, escutar fora também, né? Não só dentro da empresa, mas também poder viajar, poder visitar cliente, ouvir, tá tudo certo. Isso vai montando o teu mindset para que tu tome a melhor decisão, né? Legal. Carlênio, eu queria que você comentasse, depois de tudo que a gente conversou aqui, como é que são os resultados da Senior, a partir de tudo isso que, né, de posicionamento, de construção de cultura, de investimento em tecnologia e tudo mais, como é que estão sendo os resultados, e aí complementando, em cima de uma empresa dentro de uma empresa como a Senior, qual é o perfil ou as características fundamentais que vocês estão buscando nas pessoas que vale a pena ter no time, né, que vale a pena ter junto de vocês para construir a Senior do presente e do futuro. Legal. Bem, divulgamos agora o terceiro TRI, né? A gente está indo super bem, deve terminar o ano ali com um crescimento por volta de 20%, né? A gente superou o ano passado 1 bilhão de faturamento, deve chegar a 1 bilhão e 200, por aí vai, de faturamento esse ano, né? Se tudo caminhar bem como está indo. Então, assim, como as margens crescentes, então está sendo um excelente ano, assim, para a Senior, né? Mas como todos os anos tem vindo super bem, eu acho que a gente acertou na tecnologia que a gente escolheu, nos produtos que a gente desenvolveu, e está indo super bem. Agora, com relação às pessoas, é um pouco do que a gente falou, né? Pessoas inquietas, que queiram aprender, que queiram fazer diferente, né? A gente não quer que venha uma pessoa para fazer mais do mesmo. Não. Quanto mais venha pessoas que sejam inquietas e queiram mudar e queiram inovar, é esse o perfil de pessoas que a gente quer. Perfis de pessoas que sejam participativas, isso é super importante, então não trabalhar o eu, né? E sim, nós vamos trabalhar em conjunto, eu vou ajudar o meu companheiro quando ele precise de algum suporte, de alguma ajuda, né? Então, trabalho em equipe, de poder ajudar o próximo, né? Ajudar aquele que está precisando, ensinar, passar conhecimento, é esse o perfil que a gente precisa, né? E são esses que se destacam no final dentro da organização, né? É esses que crescem dentro da organização. Mais uma vez, quando a gente vai escolher um novo líder, é uma forma participativa, como a Senior, como tudo que a gente falou hoje é participativa, então não é uma escolha do líder único, exclusivo, dizer, eu quero aquele, é participativa com outros líderes ali, e na hora que tem que escutar outros, aquele outro par vai dizer, poxa, eu gosto realmente daquele rapaz, né? Ou eu gosto daquela menina. Ele ajuda, ele é participativo, ele ajuda os outros. Se for um cara que, né, sua vida, o próprio pai vai dizer, não, aquele cara ali, cara, ele só pensa nele, né? Então essa forma, são essas características de pessoas que a gente procura, né? Que venham para a Senior para fazer o diferente e que construam a Senior do amanhã, daqui a 10, 20 anos, né? São eles que vão ser os novos líderes, né, daqui a 10, 20 anos, então eles têm que chegar com essa cabeça de vou fazer diferente. Legal. Carlênio, super obrigado pela nossa conversa. Foi muito bom conhecer a tua história, conhecer sobre a Senior, que é uma empresa, que é uma instituição aqui de Santa Catarina, de Blumenau, né, e super importante para o Brasil e crescendo nessa taxa de crescimento que é muito bacana no momento que o mercado está, né, em uma situação bem desafiadora. Obrigado. Obrigado eu pelo convite. Espero que as pessoas aprendam alguma coisinha ou escutem alguma coisa que faça sentido na vida delas, né? É sempre bom a gente compartilhar conhecimento. Legal, obrigado, Carlênio. Foi uma satisfação ter você aqui conosco. Pessoal, você está acompanhando mais um episódio do podcast Novo Hunter. Eu quero, antes de fazer o fechamento, primeiro agradecer que está aqui do lado nosso amigo Adalberto Júnior, né, da 90 FM, que sempre facilita nesse processo, né, de conexões, trazendo aí, indicando executivos para engrandecer o nosso podcast.
Outra coisa que eu acho que é interessante comentar é que, não sei se vocês perceberam, mas a gente deu uma mudada ali na parceria, né, antes aparecia a Audi Center Blumenau, agora a Audi Breitkopf. A gente fechou uma parceria com o grupo todo, onde as 4 lojas do grupo fazem parte do podcast Novo Hunter, então por isso que a gente está com a Audi Breitkopf. É muito legal quando a gente traz aqui para o nosso podcast um executivo para falar, né? E legal ainda mais, né, DJ, quando é um executivo do Brasil, né? Assim, não necessariamente só regional, né? Alguém que veio de um outro estado, que esteve em várias regiões diferentes, conhecendo culturas diferentes, experimentando situações diferentes e acaba vindo para Blumenau e percebendo, né, toda a grandeza da cidade e trabalhando numa empresa que para nós é motivo de orgulho em toda Santa Catarina e para nós aqui de Blumenau mais ainda, né? Que é a Senior, que cresce de maneira exponencial, que faz com que a gente sinta muito orgulho de ter uma empresa com essas características na nossa região. E ainda conecta com um cara que é orgulho nosso, que é o Guga, né? Fica melhor ainda, né? Muito bacana. Parabéns para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Você continue acompanhando aí o podcast Novo Hunter. Valeu, abraço. Podcast Novo Hunter. Oferecimento Audi Breitkopf. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro.